Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Rogério Correia, que de longa data é um grande apoiador dos metroviários, dos metroferroviários em Belo Horizonte, né? E que nunca, e sempre deixou as portas abertas para as nossas demandas, mesmo quando deputado estadual, e agora, mais uma vez, demonstrando essa sua ação, essa sua atitude, abrindo as portas aqui da Câmara dos Deputados para essa audiência pública. Queria agradecer, deputado, agradecer aqui a presença do companheiro de Recife também, que vieram, para poder demonstrar a importância dessa audiência pública, né? E, principalmente, queria agradecer a presença da categoria metroferroviária, dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais que estão presentes nessa audiência pública, porque não é fácil, gente. Não é fácil a gente bater 12 horas de ônibus de Belo Horizonte aqui, para vir aqui estar defendendo direito, para defender um serviço público de qualidade, com a tarifa social, porque com essa política tarifária que está aí, realmente tirar, excluir aqueles que mais precisam do transporte público. Uma tarifa, ela é impraticável, uma tarifa de R$ 4,25. Quem trabalha na linha de frente do metrô, nas estações, os maquinistas, eles podem confirmar, com dados, que uma tarifa a R$ 1,80, quantos usuários chegam lá na linha de bloqueio e falam: se eu pagar a minha, eu não tenho como pagar do meu filho. E nós não estamos falando de andarilho, nós não estamos falando daquelas pessoas que estão lá, talvez, para outros objetivos. A gente está falando de dona de casa, a gente está falando de trabalhador, a gente está falando de estudante. Essas pessoas é que precisam do metrô, é que precisam de um transporte acessível. E essas pessoas é que estão sendo retiradas com a tarifa desse preço. R$ 1,80 já era caro para determinadas pessoas. 50 centavos lá em Natal. Pessoal, mas 50 centavos? Olha lá, 50 centavos, a diferença. Os companheiros lá do Nordeste vão poder falar melhor sobre isso. O que significa 50 centavos na renda de um pescador lá que usa o transporte ferroviário? Então, a gente não pode permitir que isso siga, que essa política tarifária siga, e que ela só tem um objetivo, que é a privatização, né? Como o deputado Rogério Correia salientou, a gente já vem de longa data afirmando isso, que uma política tarifária de reajustar as tarifas nos moldes que é praticado hoje pelos metrôs privados, ela só visa uma coisa: tornar a CBTU, tornar as empresas públicas atrativas para a iniciativa privada. Esse é o objetivo principal. A gente vinha alertando sobre isso. E o que comprova isso hoje? Poucos dias após o acordo firmado lá na Justiça Federal, que aumentou a tarifa, né? Poucos dias depois do aumento da tarifa, a CBTU e a Transurb foram incluídas no programa de parceria de investimento do governo federal, com data de leilão para o primeiro semestre de 2022. Tem a resolução do Conselho lá, das parcerias de investimento. E é isso, esse é o objetivo do governo para aumentar a tarifa. Não é para poder falar que estava defasado, porque essa é uma outra discussão, que os governos anteriores não corrigiram a tarifa. Os governos anteriores tinham uma política pública para as tarifas. Então, quando eles decidiram não alterar, não reajustar os preços da tarifa, é uma decisão política, visando o quê? Atender a grande maioria da população que precisa do transporte público. Então, não é abrir mão simplesmente porque deixou de dar o reajuste. É abrir mão, sim, porque o governo passado entendia que é um transporte essencial, que é um serviço essencial e que ele não pode ser excludente. Então, a gente não pode concordar com a fala de que precisa recompor tarifa para poder abater nos custos ou diminuir a taxa de cobertura com o dinheiro da União. O dinheiro da União é do povo. O dinheiro que o governo gasta para subsidiar a tarifa, ele é do povo. O povo está pagando de uma outra forma, mas está. Agora não. Eles querem aumentar a tarifa para R$ 4,25, para tirar, inclusive, a parte que cabe ao governo e injetar isso aonde? Muitas vezes para pagar juros da dívida pública.
É isso que eles querem. Eles querem tirar dinheiro, a política do governo hoje é essa. Tirar todos os recursos que são utilizados para beneficiar a quem mais precisa para pagar juros da dívida pública. Não é o tema, deputado, mas grande prova disso é a reforma da Previdência, né? Que a gente fica falando que é deficitário e não é. Isso, gente, isso é uma política de governo e a gente precisa combater isso, porque no final das contas, quem vai pagar essa conta serão nós, os que mais precisamos dos serviços públicos. E essa política privatista também, ela ataca, ela retira direitos. E agora, eu quero entrar um pouco na questão, técnica mesmo da coisa, né? Porque a gente não adianta ficar falando aqui só de ideologismo, né? Nós temos as nossas convicções ideológicas do porquê defender o serviço público. Mas vamos falar um pouquinho de matemática mesmo, inclusive é a minha área, é as exatas. Então eu vou dizer o seguinte, o Brasil, com essa política privatista, ele está na contramão do resto do mundo. Quando o resto do mundo está voltando, o Brasil está indo agora. E o resto do mundo, e o Brasil deveria aprender com vários países do mundo, que hoje estão revertendo as privatizações do serviço de transporte ferroviário. A exemplo da Argentina, a exemplo da Inglaterra e diversos outros países da Europa, que tentaram diversas estratégias para incluir a iniciativa privada na exploração do serviço de transporte e perceberam que eles continuavam tendo que pagar do mesmo jeito. Era um prejuízo para os cofres do Estado. Então, não dá para entender, tendo como experiências países, né, ditos de primeiro mundo, que tentaram esse tipo de parceria com a iniciativa privada num serviço que ele tem que ter, e ele é garantido na nossa Constituição como um direito social. O transporte, ele é igual, gente, ao posto de saúde. É a mesma coisa do governo começar a cobrar consulta lá no posto de saúde. É a mesma coisa do governo começar a cobrar pelo policial que está lá na rua da sua casa. É a mesma coisa do governo cobrar as mensalidades nas escolas públicas e na universidade. É a mesma coisa. O transporte está no mesmo rol na Constituição dos direitos, desses mesmos direitos sociais. Então, a gente não pode e não deve aceitar que ele seja tratado como uma coisa privada, como uma coisa de interesse privado. Não, ele é de interesse público. E, por isso, precisa permanecer no serviço público. Não é só por uma questão de ideologia, é matemática. Será que os nossos governantes não conseguem fazer uma conta que eu gostaria, inclusive, de, se eles me convencerem, que é como fecha essa conta. Eu tenho um serviço que ele precisa ser acessível à maior parte da população. Então, eu não posso tirar na tarifa a manutenção dele, a cobertura dele. Né? Eu não posso tirar ali o salário dos empregados, a manutenção do sistema na tarifa, porque senão ela fica impraticável para a população. Então, ela precisa ter um valor acessível à população. Aí, então, na maior parte do mundo, independente dele ser 99%, onde tem metrô no mundo, ele é subsidiado. Ele recebe um subsídio, independente dele ser público ou privado. Sempre há uma cobertura do governo. Por quê? Porque o objetivo principal é prestar um serviço à população acessível, de qualidade e eficiente. Esse é o principal objetivo. Bom, partindo daí, eu quero só uma conta que a gente precisa fechar. Como que eu preciso ter um serviço acessível à população, que eu não posso tirar da tarifa para cobrir a sua manutenção, o seu custeio, e muito menos os investimentos que são precisos ser feitos, principalmente no sistema metroferroviário, que não são baratos, né? E eu não posso tirar, eu tenho que dar um subsídio. Aí, nessa conta, eu ainda entro com o lucro do empresário. Como que essa conta fecha? Eu vou entregar, eu vou aumentar uma coisa que eu ainda vou ter que pagar mais. Eu vou aumentar uma conta que já não fecha, porque quando eu passo para a iniciativa privada, eu estou aumentando uma carga que eu não tinha, porque nenhum empresário vai administrar o metrô sem ter o lucro dele. E aí tudo bem, é lei de mercado. A gente não está contra isso. Mas tem que ser num serviço que é onde há uma ampla concorrência no mercado aí fora, mas que não serviço público, gente, que não transporte. Transporte, igual a demais serviços públicos, não é mercadoria, não. Transporte é direito. E a gente não pode abrir mão disso. Entendeu? E por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje para demonstrar que não vamos desistir,
que não vamos aceitar e que nós vamos lutar até o fim contra os aumentos da tarifa, inclusive com medidas efetivas, e a gente vai precisar dos parlamentares, e contra a privatização da CBTU e da Transurbs. E eu gostaria de pedir ao deputado, inclusive, que com a nova decisão do STF, de que para privatizar as empresas públicas, e a CBTU e a Transurbs são empresas públicas, elas não são mais subsidiárias, vai passar por essa casa aqui. E a gente vai precisar muito dos parlamentares quando isso chegar aqui, porque nós precisamos evitar e combater que a CBTU e a Transurbs e os serviços públicos essenciais à população sejam entregues à iniciativa privada. Obrigado, deputado. Obrigado a todos.